O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus saiu para caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a lhes dizer: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem sentar um pouquinho. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Esta frase precisa ser bem compreendida. Existe uma anedotinha árabe que diz exatamente o seguinte: peça para Deus proteger o seu camelo e amarre o seu camelo num toco, porque senão ele foge. Então nós devemos sempre ter cuidado, no sentido de que algumas coisas são da parte de Deus, mas outras são da nossa parte. Não querer que Deus faça a nossa parte. Ele faz a dele. E quando dizemos que para Deus tudo é possível na condição dele. Porque de verdade Deus não pode fazer tudo. É um erro dizer que Deus faz o que quer. É mentira. Tem certas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode pecar. Deus não pode fazer outro Deus. Deus não pode negar a si mesmo. Então, quando dizemos que Deus pode tudo, significa dizer, pode tudo dentro das condições dele. E só vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Porque se nós podemos fazer, Ele não vai fazer no nosso lugar. Imagine a seguinte situação: na sua casa, um inferno dos infernos. Todo mundo brigando, uma briga feito não sei o quê. Aí chega depois, todo mundo põe o joelhinho no chão e diz: Senhor, traz paz ao nosso lar. Ele não vai trazer paz ao seu lar.
Porque não foi ele que tirou a paz do seu lar, é você que está fazendo besteira. Você que deve deixar que a graça dele, passando por você, se transforme em paz. Porque senão vai parecer assim, pô, como Deus não gosta de mim. Ele trouxe paz para o lar vizinho, mas não trouxe para o meu. Não, o mesmo Deus derramou paz sobre todo mundo. Agora, se você está vivendo ou não a paz de Deus, já não é da conta dele, é da tua. Há um trecho lá do Antigo Testamento que nos diz assim: uns confiam nos carros, outros confiam nos cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor que fez o céu e a terra. Confiar no Senhor que fez o céu e a terra é abrir-se para a graça, é aceitar aquilo que é a vontade de Deus. E para aceitarmos a vontade de Deus, temos que confiar plenamente nele. Se confiarmos plenamente nele, aceitaremos a vontade dele. E se aceitarmos a vontade dele, certeza absoluta, a nossa vida será melhor. Porque afinal de contas, a vontade dele é que tenhamos vida e vida em abundância. Se prestarmos atenção no nosso universo, tem riqueza para todo mundo e ainda sobra. Por algum motivo, alguns de nós usurpamos o direito do outro e por isso deixamos o outro sem as riquezas que são dele. Quando falamos de pobre e rico, hoje nós usamos categorias da sociologia. O pobre é aquele que não tem riquezas, o rico é aquele que tem riquezas. Isso é categoria da sociologia. Na categoria da Bíblia, pobre é todo aquele que percebe que as coisas são passageiras e por isso não põe as suas esperanças nem nas riquezas, nem nas sabedorias, nem em nada, mas põe suas esperanças em Deus. E rico, na Sagrada Escritura, é todo aquele que se tornou escravo das suas riquezas. Então, rico não é o que tem, rico é aquele que se deixou escravizar por. O contrário de rico na Sagrada Escritura não é o pobre. O contrário de rico na Sagrada Escritura é o Senhor. Então vamos ver se nós somos senhores ou ricos. E já vou dar a dica, se formos ricos vamos para o inferno. Então é melhor que sejamos senhores. Vou dar 2 casos bem similares e aí a gente vai perceber. Primeiro caso, alguém tem R$1 bilhão. Esse alguém pega o seu R$1 bilhão, monta empresas, contrata funcionários e paga o justo para os funcionários, paga aquilo que vem dos seus fornecedores, entrega o serviço que está sendo contratado, faz com que os seus funcionários tenham os seus direitos. Esta pessoa que tem R$1 bilhão, se está fazendo isso, não é rica, é senhor. Porque está fazendo com que as graças de Deus que foram colocadas nas suas mãos, sirva para fazer outros crescerem. Segundo caso, alguém tem R$1 bilhão, monta empresas, contrata funcionários e paga o mínimo do mínimo, se possível nem paga, porque afinal de contas prefere ir para a justiça do que pagar. Compra, mas não paga aos seus fornecedores. Vende, mas não entrega o serviço. Por quê? Porque está burlando o fisco, está burlando as leis, está burlando tudo. Aparentemente está ganhando muito. Essa pessoa não é senhor. Essa pessoa é escrava daquilo que pensa ter
Esse é o rico. Esse não entra no reino dos céus. Dá para perceber que as duas realidades são muito diferentes? Deus te deu inteligência. E você usa essa inteligência somente para o mal, ou somente para si mesmo, para se aproveitar dos outros, para tomar dos outros. Você é rico. Deus te deu inteligência. Você usa essa inteligência que Deus deu para descobrir coisas novas, para fazer boas coisas, e ganha com isso. Você não é rico, você é senhor. Que fique bem claro. Somente os senhores têm lugar no reino dos céus. Os ricos não têm. E por que não têm? Porque só tem um jeito de chegar ao reino dos céus: fazendo o bem aqui na terra. Plantando aqui na terra o que queremos colher no reino dos céus. E aí que cada um analise a si mesmo, examine-se. O que é que eu estou plantando? Eu estou plantando honestidade, justiça, amor, comunhão, fraternidade? Se está plantando isso, Deus seja louvado. Você vai colher tudo isso. Agora, se você está plantando egoísmo, desonestidade, fraudulência ou qualquer outra coisa do tipo, quem planta abóbora não consegue colher melancia. E pode rezar, pode fazer correntes, pode fazer novenas. Se você plantou abóbora, você não vai colher melancias. Não existe esse tipo de milagre. Milagre é você plantar abóbora e nascer abóbora, porque foi Deus que fez a abóbora nascer, mas você teve que plantar. Quantos casais tentam plantar crianças e estão aí tentando há muito tempo e não conseguem? Por quê? Porque você tem que fazer a sua parte. E faça bem feito. Mas se a sua parte vai gerar mesmo vida ou não, já não depende de você. Depende de Deus. Tem a parte dele, tem a parte nossa. Primeira leitura de hoje nos diz: orei ao Senhor e Ele me deu prudência. Como estamos precisando de oração? Porque a maioria de nós não está sendo prudente. A prudência significa a justa medida. Falar na hora certa, a coisa certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Isso é a prudência. O prudente não fica calado. O prudente fica calado quando não é hora de falar. O prudente fala na hora em que é necessário. Clamei ao Senhor e Ele me deu um espírito de sabedoria. E quando esse espírito de sabedoria entrou em mim, diz a primeira leitura, eu percebi que ela é mais importante do que o ouro, do que a prata, é mais importante do que tudo. Porque sem esta sabedoria, tudo o resto se torna algo para minha destruição. Dê riquezas para alguém que não tem sabedoria e veja o que a pessoa vai fazer. Não precisa acreditar em mim não, porque hoje é maravilhoso, você pode apertar um botãozinho lá e assistir. Veja o que aconteceu com os últimos ganhadores do BBB. Veja o que aconteceu com muitos dos ganhadores de Mega Sena. Veja o que aconteceu com pessoas que ganhavam milhões por mês, como alguns jogadores de futebol, com exceção do Ronalducho, que até o final da vida vai continuar ganhando 1 milhão. Mas pegue os outros que não têm uma Nike por trás. Tinham tudo. Eram milionários, viviam em coberturas, com Camaros amarelos, com Lamborghinis não sei de que cor, com outros vermelhos lá da Ferrari. Aí acabou o tempo. Existe um filme muito legal, para quem gosta de filme é velho, mas vale a pena. Até que a sorte nos separe. O 2 é chato e o 3 é besta, mas o 1 é muito bom.
vou fazer o quê? A sequência não foi legal, eles se perderam. Gordinhos, continuem gordinhos. Os gordinhos que emagrecem não servem para ser comediantes. Vai fazer outra coisa. Então veja, começa dizendo, esses 100 milhões não vão fazer mudar a nossa vida para pior, só para melhor. 10 anos depois, estava sem nada. Por quê? Porque faltou a sabedoria. Vamos dizer com os antigos, olha como os antigos entendiam. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus? Agora, e o muito com Deus? É mais ainda. Então veja, o problema não está no pouco ou no muito. Onde está a sua esperança? Onde está a sua riqueza? Ah, não sei, então vou fazer a pergunta certa. O que é que você tem medo de perder? E se você tem medo de perder alguma coisa, reze muito, porque você vai perder. Nós vamos cantar daqui a pouco essa verdade. É que a gente canta e nem percebe o que está cantando. Nós vamos dizer, tudo passa, só Deus não muda. E por que eu vou buscar então o passageiro, se eu posso buscar aquilo que é o imutável? Então, uma frase para ficar no nosso coração: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto vai ser acrescentado. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e tudo aquilo que vier vai valer a pena. E se não tiver mais, vai continuar valendo a pena. Hoje você tem saúde, amanhã eu não sei. Hoje você tem bens materiais, amanhã eu não sei. Hoje você tem família, amanhã eu não sei. Coloque-se na presença de Deus e agradeça, sendo solidário, sendo comunitário, sendo fraterno, fazendo com que a graça de Deus chegue a outras pessoas. Deus está colocando bênçãos e graças nas tuas mãos. Existe uma regra muito importante. Quanto mais você tentar fechar as mãos, menos você vai ter. E quanto mais você fechar, menos você vai ter. Quanto mais abertas estão, mais cabe dentro. Presta atenção nisso. Quem não abre as mãos para dar, também não abre as mãos para receber. Quem sabe isso pode nos ajudar a compreender o dia de hoje e não termos que ir para casa como aquele do Evangelho, que foi triste porque era possuído por muitos bens. Você é senhor dos seus bens ou é escravo dos seus bens? Vamos fazer uma oração? Baixa a sua cabeça. Pai de amor e de bondade, aqui estamos nós. O mundo nos apresenta as riquezas como sendo as soluções. Queremos aprender de Ti que as riquezas são para o bem comum. E quando Tu colocas as riquezas nas nossas mãos, é para que nós possamos viver em comum, fazendo desta terra um lugar melhor. Ajuda-nos, Pai, perdoando-nos pelas vezes em que nos tornamos escravos das nossas riquezas, libertando-nos delas e nos fazendo senhores, para assim podermos propagar cada vez mais as Tuas graças e as Tuas bênçãos. Fortalece-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Ilumina-nos com a luz do Teu amor, para que a exemplo de Maria, a exemplo de José, também nós nos disponhamos a sermos fiéis ao Teu amor e assim caminharmos nos Teus caminhos. Tudo isso te pedimos pelo Teu Filho Jesus, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.